Preste atenção nesta imagem. O homem que aparece subindo a escada é o principal suspeito de cometer um assalto em um estabelecimento de estética localizado no bairro Olho d'Água. Cara, uma situação lamentável, né? Pela primeira vez eu sou assaltado dentro da minha empresa, pela fala do assaltante, no caso, que entrou aqui na clínica. Ele já tinha fita, ou seja, ele já tinha informação que as minhas joias eram ouro, era verdadeira. Então, ele chegou como se fosse um cliente, inclusive, até insinuou estar falando com alguém: amor, acabei de chegar aqui no Círio, e aí, como se fosse até homossexual, no caso. E aí eu abro a porta. Quando eu abro a porta, ele pergunta: é aqui que faz cílio? Eu falei: não, faz sobrancelha. Aí ele falou assim: quanto é que tem que agendar? Eu falei: sim, tem que agendar. Ele já entra, em seguida, já entra, simplesmente ele entra e já vem com a arma na minha cabeça, já bota a arma na minha cabeça e já vai, tira o cordão, tira as joias, eu tirei as joias, já vai me levando para a minha sala de atendimento, onde está a minha cliente, aguardando que eu voltasse para poder fazer o procedimento, concluir o procedimento. E nisso ele simplesmente tirou o restante das joias, pegou o meu iPhone, então minhas joias todas avaliadas mais de 30 mil reais, meu iPhone 15 zerado, acabou levando e ficou essa situação, me deixou trancado na minha sala de atendimento, junto com a minha cliente, tá? E eu tive que pular a parede, pulei, abri aqui a minha porta principal aqui, e comecei a gritar. Foi quando todo mundo saiu, ele correu, deixou o chinelo para trás, escorregou, caiu no pátio, deixou essa única pulseira aqui cair, que já foi uma das pessoas que eu gritei que viu, que saiu correndo, que pegou, e o restante ele levou tudo. Então foi lamentável, uma situação lamentável, muito triste, estou arrasado, porque assim, não é pelos valores das coisas materiais, mas é pelo trauma psicológico que a gente fica mediante a viver uma situação dessa no seu próprio local de trabalho e tendo as suas coisas levadas ainda com arma na sua cabeça, né? Como foi a situação. E foi por essa porta que o criminoso entrou. Após ele estar aqui dentro do estabelecimento, ele levou o proprietário para uma sala, a qual ele estava realizando um procedimento no momento que o criminoso chegou aqui neste lugar. Aqui dentro desta sala havia uma cliente que estava recebendo um procedimento estético. E aqui sobre esta maca, ela também passou a ser alvo do criminoso, que dentro dessa sala pediu que a cliente e o proprietário do estabelecimento entregasse todos os seus materiais, todos os seus pertences, joias, celulares. Após a ação criminosa, o criminoso então fechou a porta e trancou as duas vítimas aqui dentro. Com desespero, para tentar sair do local com a porta fechada, que inclusive é possível ainda ver aqui as marcas da tentativa de abertura da porta para tentar fugir aqui do local, o proprietário do estabelecimento, como a gente vai mostrar, ele subiu, se apoiou aqui nessa estrutura, nesta pia. Para que ele pudesse sair, ele escalou essa pia e pulou essa parede que aqui está para sair. Foi nesse momento em que ele voltou aqui para essa parte inicial do estabelecimento e conseguiu abrir aqui, ó, essa fechadura da porta, porque as portas estavam trancadas. O criminoso levou as chaves, fechou o proprietário e a cliente aqui dentro e empreendeu fuga. Ao sair lá de dentro da sala, o proprietário, então, conseguiu abrir aqui essa estrutura e gritou que havia sido assaltado. Nesse momento, o criminoso fugiu, montando em uma motocicleta e saindo em uma direção desconhecida. Segundo a vítima, o homem que aparece nas imagens não agiu sozinho. Durante a fuga, uma outra pessoa o aguardava do lado de fora do estabelecimento, em uma motocicleta estacionada em frente ao local. Então eu consegui pular a parede, sair correndo, abrir a porta aqui de vidro, e aí foi quando eu gritei, ele se assustou, caiu, deixou a pulseira cair. Em seguida, ele já vai montando numa moto que já estava aguardando aqui fora. Então ele estava assim com outro, subiu na moto e saíram os dois disparados com tudo. Ailton, dono do estabelecimento,
relatou à nossa equipe que há cerca de uma semana um outro homem esteve no local e agiu com os mesmos modus operandi. Na ocasião, o suspeito demonstrou um comportamento suspeito e tentou iniciar o assalto, mas a ação acabou não sendo concluída. Agora, com este novo caso, Ailton acredita que os crimes possam estar relacionados. Houve sim a primeira tentativa, eu já estava esperando ser assaltado. Vou ser justo com você. E eu comentei com minha amiga Brenda Queiroz aqui da clínica ao lado, comentei com minha mãe de criação, inclusive ela mandou um áudio agora no grupo da família falando sobre isso. Então tem inclusive essas provas também que se você quiser, se for necessário. E ele veio com a mesma, só que foi o outro, fez a mesma pergunta, só que eu não cheguei a abrir a porta. Quando eu percebi que era um assalto, eu cheguei a perceber isso, eu fiquei o tempo todo ali na porta, empurrando a porta, já preparado com essa mão que foi a mão que eu abri a porta, e ele ficou muito nervoso. Então, como ele ficou muito nervoso olhando para a clínica da minha amiga aqui da Brenda, com medo, vai sair alguém daqui, ele foi frustrado a tentativa de assalto. Então, ele pegou e fez o mesmo percurso que o outro, só que eu percebi que era assalto, eu senti, eu fiquei olhando pela janela aqui e eu vi que foi o mesmo percurso, o mesmo movimento. Então, eu tenho certeza que houve sim a primeira tentativa de assalto. Após o assalto, Ailton acionou as autoridades competentes e se dirigiu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. A polícia veio, liguei para o 190, passei todas as informações, informei o que foi levado, o celular, as joias, tudo, foi caracterizado tudo. Aí veio uma equipe da polícia também que me informou os protocolos que eu tinha que seguir, que era ir na delegacia prestar o boletim de ocorrência, mas a nossa segurança está um pouquinho complicada. Fui lá, não estava funcionando, então o que acontece? Ficou de eu voltar pela manhã para fazer o registro, o boletim de ocorrência, e foram esses os protocolos que foram tomados até agora, tá entendendo? Então espero muito contar com a ajuda da justiça para a gente pelo menos prender esses criminosos, porque não é justo ficar solto criminosos desse nível. Após o susto e os momentos de terror vivenciados durante a ação criminosa, Ailton conta que, apesar do trauma, sente-se aliviado por saber que o pior não aconteceu. Agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus porque além do susto, da situação que foi, a cliente na maca, a cliente chorando, ele com a arma em cima de mim, a cliente deitada com a cabeça para cá, eu aqui, ele com a arma aqui de frente para a cliente. Então foi uma situação assim que, entendeu? Estou agradecendo a Deus por estar aqui vivo, independente, porque quando ele até achou que eu não tinha entregado o anel, então ele ficou naquela insistência assim, cadê o anel, porra? Cadê o anel? Passa o anel, eu vou te atirar. Eu falei, eu já entreguei o anel, já te entreguei. Ele já tinha colocado o anel, mas pelo nervosismo ele não tinha noção do que ele tinha pegado, entendeu? Então, estou agradecendo a Deus por estar vivo. Essa é a fala final, agradecimento mesmo. Um dos objetos levados pelo criminoso foi este cordão de ouro, que aparece no pescoço da vítima, como mostra um vídeo postado nas redes sociais. Além do cordão, outras joias de ouro também foram roubadas. Durante a fuga, o suspeito se assusta e acaba deixando cair alguns objetos, mas rapidamente os recolhe e consegue escapar. Até o momento, ninguém foi preso.